finalmente estreou Kamen Rider Gabo, tava todo mundo esperando, eu estava esperando, e eu vou fazer aqui um comentários do primeiro episódio de Kamen Rider Gabo. Eu acabei de assistir o episódio e já liguei a câmera aqui para gravar para vocês, que muita gente pediu, grava, comenta o que você achou, comenta o que você viu nesse episódio, porque o vídeo anterior a esse, eu fiz um review. Não foi review, comentários finais de tudo que eu achei de Gotchard, e eu realmente não achei uma boa série. Deveu muito em vários aspectos, principalmente na questão de atuação, entrega da história mesmo. Enfim, eu fiz todo um vídeo falando que eu não gostei e as pessoas queriam que eu falasse alguma coisa de Gabo. E tô aqui pra falar do primeiro episódio de Kamen Rider Gabo, que eu acabei de assistir. A série estreou agora 1º de setembro, vai ser esse novo Kamen Rider que ele fala de doces, o tema é doces, pelo menos a princípio. Então mais um Tokudok no ar pra falar dessa nova série de Kamen Rider que vocês estão pedindo tanto. E eu tava na expectativa sim, porque eu tava esperando um bom substituto da série anterior, Gotchard. Enfim, gostei do primeiro episódio? Gostei do primeiro episódio, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo com esse sorriso no rosto. Como fazer um bom primeiro episódio de Kamen Rider, a dinâmica muito boa, a metade do primeiro episódio foi uma rápida apresentação, uma introdução do personagem principal, e a segunda metade do episódio foi ação, basicamente ação, transformação, luta, boas lutas, enfim, foi um bom episódio dividido entre apresentação e ação, entregou um bom primeiro episódio por conta principalmente da ação e da atuação do protagonista, o Hidekazu Chinen. Esse menino aí mandou bem, o personagem é o Shoma, né, que vai ser o próprio Gabo. Achei que ele realmente mandou bem. Tem gente já me questionando, apesar de que eu já falei isso em outros vídeos, por que eu falo Gabo e não Gav? Porque, na verdade, pela intenção, né, esses dois Vs, o V tem som de B, e esse segundo V seria o U. Inclusive, quando ele fala, né, a gente escuta Gabo. Gabo que é mordida, né? Então nada mais explicativo, né? Tá tudo muito claro. Gabo de mordida. Então esses dois Vs não tem realmente um som, não estão lá para ser dois Vs, porque o B e o V tem esses sons para eles que eles não falam V, falam B, e o outro V que é um som de U, que é a intenção do U. Por isso que é Gabo. Então é mordida. Eu já tinha explicado isso em outro vídeo, mas vale esclarecer, já que vocês estão perguntando ainda. Teruaki Sugihara mandou muito bem na direção, gostei, ele tá aí desde 0 ano, Teruaki Sugihara, né? Todos os Reiwa ele participou, não séries completas, mas mandou bem, principalmente nesse episódio, que eu tô falando já que eu tô falando desse. E o Sweet Actor Yuya Nawata, que também mandou benzaço na cena de ação. Essa cena dele chutando na ponta e quase caindo do prédio, no limite do prédio, muito legal mesmo. E escrito por Junko Komura, que talvez vocês nem tenham nascido, e muita gente talvez tá assistindo esse vídeo nem tinha nascido, nem conhecia Tokusatsu quando ela escreveu a última série Kamen Rider escrita, foi Drive. Kamen Rider Drive tem 10 anos já, então talvez você que esteja assistindo nem era nascido ou nem acompanhava Tokusatsu ainda, e eu já estava aqui produzindo conteúdo sobre Tokusatsu na época do Drive. Então, o tempo passa, estamos todos ficando mais velhos, eu mais velhos que muitos que vocês provavelmente. Achei legal o início da série, aquela parte cheia de portas ali, né? Esse tipo de escadarias, vocês já devem ter visto na internet com esse tipo de imagem aí das escadarias, são escadas de Echerian, eu acho que é assim que chama. É uma escada que dá para vários lugares, que dá contra, e que você dá a volta nela, assim, e todas essas portas. Tem tanta porta aí que provavelmente essas portas, cada porta leve para algum lugar, não necessariamente da mesma terra, né? Que podem ir para várias terras. Então eu acredito que seja isso. Inclusive isso me lembrou muito o episódio de Changeman. O episódio 39 de Changeman mostra exatamente isso. O monstro amaldiçoava portas e as portas levavam para outros lugares, assim, muito parecido o plot. Pelo menos essa introdução. Só um idiota cai na mesma armadilha 2 vezes. E ele tá fugindo, né? É muito legal que começa com ele correndo sem dublê. É o próprio ator correndo, fugindo das explosões, fugindo dos caras, caindo, saltando, porque não é sempre que a gente vê o ator fazendo isso. Geralmente tem um dublê, aparece de costas. Nas cenas, inclusive, de luta, ele realmente apanhou, apareceu. Por mais que seja um jogo de câmera e tal, ele realmente atuou na cena de luta. Já achei isso bastante interessante. Por mais que seja aquele ketchup escorrendo no rosto ali, o que também é legal de saber que ele tem sangue vermelho, como nós humanos, né? Mas achei bastante interessante e muito legal que ele tenha feito as cenas de ação, e não um dublê ali com a câmera
com a câmera de costas e o rosto escondido. Então, aí quando eu tava falando, daí ele cai da porta, ele cai de um avião, inclusive ele cai do próprio avião, olha a portinha do avião abrindo e fechando ali. E esse avião é para dar até aquela perspectiva, aquela sensação de profundidade, né, de quanto ele é pequeno, né, ele tá caindo de uma certa altura. E ele cai na cidade ali, dá pra ver que é só cidade, só que ele acorda numa praia, né? Pô, continuista, falhou aí, tudo bem, fantasia, vamos lá, a gente aceita, né? Outra coisa muito fantasiosa que eu achei bastante interessante é o acidente de carro quando ele vai salvar o menino, porque é um negócio que era pra ser muito dramático, muito feio, até cuidadoso, né? Eles estão tratando muito disso com o Bumbum, de cuidados no trânsito, e de repente ele tem aquele acidente feio de carro e eles fazem de um jeito leve, de um jeito que dá pra passar em qualquer horário e os caras voam de um jeito até divertido, né? A maneira como ficou a cena. Uma cena perigosa, mas foi amaciada. Eu achei bastante legal isso pro público que a série quer entregar o trabalho. E as cenas de luta que eu tava comentando, né? Muito legal as cenas de luta, a maneira como aconteceu ali naqueles containers, ele saltando entre um container e outro, o container vindo na direção dele, ele passando por dentro, ficou bastante interessante, gostei de verdade mesmo, aquela cena ficou muito interessante, porque mostra o quanto ele consegue lutar, mesmo aprendendo a se transformar naquele momento. Quer dizer, ele já tem um histórico, pode esperar que vai rolar um histórico desse menino aí lutando com alguma coisa ou aprendendo esse tipo de salto de luta. Inclusive, CGIs que convenceram. Vocês querem que eu fale de CGI? Eu sei que vocês gostam. Vocês não gostam que eu critique CGI, tem gente que concorda, gente que discorda, mas o CGI, por exemplo, nessa cena que veio o container, tava legal. As explosões na rua, quando o ator ali que vai fazer o Valen tá rodando ali, o personagem, né, que vai ser o Ryder secundário, tá rodando, as explosões na rua ficaram bem realistas, bem legais. A própria moto, que tem um CGI, eu tava bem desconfiado, mas a moto ficou legal porque não dá pra fazer uma moto tão real quanto uma moto de verdade. Mas da maneira como eles fizeram, porque vai ser uma moto de plástico que vai ser vendida, pelo menos nesse primeiro episódio, que talvez eles tenham caprichado um pouco mais, ficou interessante, ficou legal, ficou bem feitinha a moto, eu achei, hein? Por mais que seja aquele CGI que simula plástico. Por exemplo, o CGI da caixinha, quando tá na mão dele aqui a caixinha, aquilo lá ficou feio. Por que eu acho feio? Porque não tem a luminosidade, não tem a sombra necessária igual ao resto da cena. Daria para melhorar pela luminosidade, a caixa tá bem diferente do resto da cena, não convence que tá na mão dele de uma maneira tão real. Ok que não é para ser real, porque é fantasia e tal, mas daria para melhorar um pouquinho. Se dá para fazer a explosão de uma maneira boa, se dá para fazer os outros efeitos de uma maneira interessante, daria para fazer a caixinha. Entre as outras caixinhas, né? As outras caixinhas também ficaram bem com efeito falso plástico. Tá? Dá para entender o porquê, mas eu tenho certeza que eles conseguem melhorar. Aliás, aquelas caixinhas vão direto uma lembrança dos Minions, né? Se você assistiu o filme dos Minions, cara, são os Minions do Kamen Rider Gabo. Estão ali saltando, falando com ele, até a vozinha tenta ser parecida que eles falam ali. E vocês não ficaram com pena quando o bichinho da caixinha morre? Toda vez que ele usa, o bichinho vira um anjinho, o bichinho vira um fantasminha, dá pra ver o rabinho do fantasma, a asinha ali. Então quer dizer que ele come, vira o poder dele, e aí ele mata os companheiros dele pra poder ter o poder. Ficou meio estranho isso aí. Pô, coitado dos bichinhos, eu fiquei com pena, não sei vocês, eu fiquei com pena. E falando nessas transformações, eu achei muito legal essa ideia da transformação. Ele tem um cinto diferente, então ele consegue, comendo doce, gerar as caixinhas que vão dar o poder pra ele, e esses poderes são interessantes porque ele tem que consumir pelo cinto daí, né? Sai do cinto, volta pro cinto, vira o poder. Por exemplo, na hora que ele perde a armadura, ele conseguir regenerar a armadura, ficou bem legal. A ideia dele perguntar, você consegue virar essa moto aqui? Também bem interessante. Eu gostei da interação dele com as caixinhas, com o Gochizo, né, que eles falam. E isso meio que fica ideias infinitas para isso. Muita gente fala, é falta de criatividade. Eu já penso o contrário, eu acho que é extrema criatividade, não tem limite para os poderes dele. Se ele talvez comer de outro sabor, ou misturar 2 sabores, ou misturar 2 ideias de doce ali, ele pode aumentar o poder. Aguardem power-ups baseado nesses doces aí. Só espero que sejam formas bonitas como a primeira forma. Já tinha falado isso em outros vídeos, mas a primeira forma, essa forma roxa, com esse degradê azul e amarelo, bonita, bem bonita essa forma. E sem falar no pezão do Rider Kick. Eu já tinha falado também nos outros vídeos que eu tinha achado interessante, mas vendo na ação,
Achei bem legal que ele come, ganha um pezão fazer o Rider Kick, né? Como usar ideias antigas, ideias de meio século de uma maneira nova e interessante. Gostei. Aliás, falando de coisas antigas reformuladas, por que eu gostei também nesse primeiro episódio? Por causa da entrega muito parecida com as dinâmicas originais de Kamen Rider, né? Tem os humanos, que aqui nesse caso eles comem aquele quadrado esquisito para poder virar um monstro. Nada mais é do que uma referência também às coisas que aconteciam lá no início da franquia, né? Que o pessoal do mal pegava um humano e transformava num monstro. Aconteceu isso nesse episódio. Eu vou usar o exemplo do primeiro Kamen Rider lá de 71. Dá pra usar o famoso Black. Mesma história, eles pegaram ali o Black e transformaram ele com a ideia do Kingstone. Então ele tinha o cinto por causa disso. Nada mais é referenciado aqui também, porque é isso que ele faz, né? Eles pegam, o pessoal do mal pega os humanos, eles comem, só que dessa vez não tem uma cirurgia, eles comem pra virar um monstro da vez. Cara, é muita referência sendo refeita, sendo reutilizada de uma maneira interessante e cabível na história. E é por isso que eu gostei desse primeiro episódio. Essa entrega foi bem legal. E o próprio protagonista, por que não, né? Porque no fim das contas ele tá fugindo, ele tá aparentemente contra o que a organização do mal tá fazendo e ele tem uns poderes parecidos. Então tem muito a ver, né? Então houve um grande respeito com a história original de Kamen Rider, a maneira como os Riders, até os monstros, são transformados, foram bem respeitadas nesse primeiro episódio do Gabo. E a gente vê que o cinto do pessoal do mal não é orgânico só, tem uma parte eletrônica, vamos dizer assim, dentro, onde eles conseguem usar para se transformar. No caso do monstro do primeiro episódio, a gente viu dessa maneira. E aí eu já consegui especular, porque a mãe dele aparece nas memórias dele e ele tem um cinto diferente. Será que eles não estavam tentando dar o contra nos caras? Porque os caras vão em outros mundos para comer humanos, que é isso que esse monstro veio fazer nesse episódio. Então a mãe, ou ele, ou alguém ali, não estavam concordando com aquilo, usaram a base desse cinto do mal para criar um outro cinto, e é por isso que a mãe foi capturada e ele estava fugindo. Eu imagino que esse seja parte do plot, tá? Tem que esperar, como eu falei, só saiu o primeiro episódio, eu tô comentando tudo que eu achei desse primeiro episódio, única e exclusivamente, tá? E eu quero finalizar esses comentários com algo que não sei se você percebeu. Na mesa ali, quando o menino leva ele para uma casinha, vocês repararam que na mesa tem brinquedos de King Oger? Tem o Desnarak 8 e tem soldadinhos de King Oger na mesa, além dos dinossaurinhos que fazem ali toda a conexão com o King Oger. Não vou estragar a surpresa de ninguém, não vou contar porquê, talvez nem todo mundo tenha assistido, né? Mas vocês repararam que tem brinquedos de King Oger na mesa? Achei bastante curioso o porquê. Talvez não seja nada, talvez seja um easter egg, talvez seja um aviso de futuras interações, não sabemos. Você tinha reparado? Então é isso, esses são os meus comentários do primeiro episódio de Kamen Rider Gabo. Não sei se você assistiu ou não, eu vou deixar um link para que você assista onde eu assisti, não tem de forma oficial, tem que ir por meio de fansubs. Vou deixar um link interessante aqui para vocês na descrição. E no resumo final é isso, gostei da atuação, gostei da direção, gostei das cenas de ação, o CGI achei interessante, algumas cenas sim, algumas cenas podia melhorar bastante, né? Mas vindo da Toei é o que a gente espera, que eles fazem tudo a toque de caixa. Mas as cenas de luta do próprio Gabo ficaram bem bonitas também. Armadura bonita. Vamos ver se a série mantém esse nível do primeiro episódio. Tomara, porque a equipe que tá por trás das câmeras é boa. Vamos esperar o que vai acontecer. Não sei se eu vou comentar direto aqui no YouTube, mas no Instagram eu tô sempre comentando, fazendo stories, fazendo posts. Passa por lá se você quiser trocar mais ideias sobre essa série e outra série de Tokusatsu. Claro, passa lá no Instagram do Tokudok. Obrigado por ver até o fim. Tá chegando agora, se inscreve, deixa o like no vídeo para fortalecer, mostrar pro YouTube que você gosta que fale de Tokusatsu na plataforma. E a gente se fala nos próximos vídeos. Valeu por ver até o fim. Falou!